E aí, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa na Princesa Isabel, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela bem tradicional, né? Uma figura da realeza, da elite, simplesmente segurando uma pena de ouro e assinando um pedaço de papel lá em 1888. Mas olha, quando a gente mergulha nos documentos originais, nos diários da época e nas cartas super confidenciais, a história muda completamente de figura. A gente encontra uma líder política extremamente estratégica, uma ativista que literalmente operava nas sombras e uma estadista que pagou um preço pessoal e político gigantesco para acabar com a escravidão no Brasil. Então, vamos entender juntos o que realmente aconteceu nos bastidores desse momento histórico. Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. Repare nesse número, 2. Ele tem um peso histórico absurdo aqui. A Lei Áurea, assinada lá no Paço Imperial em 13 de maio de 1888, tinha apenas 2 artigos curtos. Só isso. O primeiro dizia que a escravidão estava extinta a partir daquela data, e o segundo que as disposições em contrário estavam revogadas. Ponto final. É de cair o queixo pensar como uma lei tão pequena conseguiu desmantelar a instituição mais antiga, brutal e economicamente enraizada do Império Brasileiro. Mas não se engane, a simplicidade desse texto esconde uma jogada política gigantesca. Não tinha absolutamente nenhuma palavra sobre indenização para os donos de escravizados. Essa foi uma omissão totalmente intencional, e é justamente isso que ia virar o destino da nação de cabeça para baixo. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é que essa atitude desafiadora não surgiu do nada na vida adulta dela. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 1864, para ver a força de vontade que ela tinha. O imperador Dom Pedro II já tinha um plano traçado. A herdeira Isabel casaria com o duque de Saxe e a irmã mais nova, Leopoldina, com o conde d'Eu. Casamento arranjado, típico de realeza, certo. Só que as princesas bateram o pé. Assim que os pretendentes chegaram, elas exigiram trocar os noivos. A Isabel se encantou pelo príncipe francês, o conde d'Eu, e a decisão foi mantida. E o incrível é que o imperador cedeu e a troca foi feita. Isso já mostrava, desde muito cedo, uma mulher pronta para desafiar o status quo. E na política, essa influência cresceu de forma constante. A gente está falando de um preparo rigoroso com 15 horas de estudos diários após se tornar herdeira com apenas 4 anos de idade. Mas o poder real se manifestava de verdade quando o pai viajava ao exterior. Nessas ocasiões, a chefia do governo do Brasil era assumida por ela como regente. Foram 3 vezes no total. E tem um padrão muito claro, não foram governos passivos, não. Logo na primeira regência, em 1871, ela sancionou a Lei do Ventre Livre. Na última, em 1888, articulou a demissão de ministros conservadores só para garantir a aprovação da Lei Áurea. Ela pegou esses momentos de autoridade máxima, um sistema totalmente dominado por homens, e usou tudo para empurrar legislações humanitárias imensas e super controversas. E a história fica ainda mais surpreendente, porque a atuação não ficava só nos salões oficiais da corte. Tinha toda uma operação de ativista clandestina acontecendo nas sombras. Longe de ser apenas uma figura institucional que assinava leis, ela usava o próprio dinheiro para financiar o fundo de emancipação e comprar a alforria de dezenas de pessoas. E pasmem, a residência oficial lá em Petrópolis servia como um esconderijo seguro para escravizados que fugiam das fazendas com apoio prático direcionado aos quilombos da região. Era literalmente uma subversão ativa do sistema escravocrata operando por dentro. E nós temos provas documentais dessa pressão. O primeiro grande rastro aconteceu no dia 3 de maio de 1888, exatos 10 dias antes da abolição. Foi durante a entrega do discurso do trono ao parlamento. Lendo as palavras que ela escolheu, fica claríssimo que aquilo não era um pedido amigável. Era uma exigência. Todo o peso do Estado foi utilizado para pressionar publicamente os deputados a apagarem a lei que contrariava o espírito cristão e liberal do país. Foi um verdadeiro xeque-mate político em praça pública contra a elite conservadora que ainda tentava resistir. E isso ilustra perfeitamente o que rolava nos bastidores apenas um dia após aquele discurso duro. Os diários do André Rebouças, que era um brilhante engenheiro, um líder abolicionista negro e super íntimo da família imperial, registram um momento marcante. 14 escravizados que tinham acabado de fugir das fazendas vizinhas, jantando no Palácio Imperial. Pensa na cena, a regente do império sentada à mesa, no centro do poder, acolhendo fugitivos em cumplicidade direta com as lideranças negras do movimento abolicionista. É uma prova irrefutável do envolvimento pessoal e prático da monarquia com a causa. Só que, claro, uma postura radical dessas ia cobrar o seu preço, e foi altíssimo.
Lembra daquela recusa categórica em incluir qualquer tipo de indenização aos fazendeiros na Lei Áurea? Pois é, isso foi o golpe fatal para a própria monarquia. A elite agrária era basicamente o pilar de sustentação do império. Quando eles perceberam que ficaram sem a mão de obra e sem nenhum dinheiro de compensação, a revolta foi imediata. Eles se voltaram contra o trono na mesma hora. Essa decisão humanitária destruiu quase que do dia para a noite a viabilidade política do Império Brasileiro. A partir daí, a velocidade como as coisas desmoronaram chega a dar um aperto no peito. É uma sequência de eventos brutalmente rápida. Apenas 1 ano e meio separa o momento da abolição, em maio de 1888, da queda total do regime. Em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada. E apenas 2 dias depois disso, acontece o exílio na madrugada. Não teve nada de suave ou planejado. Foi uma ruptura repentina, extremamente traumática para uma família que já governava o Brasil há décadas. E os detalhes dessa partida são de cortar o coração. O novo governo republicano temia desesperadamente que a altíssima popularidade do imperador e da princesa Isabel, logo depois da abolição, gerasse uma revolta popular enorme no Rio de Janeiro. Para evitar qualquer derramamento de sangue, os militares mudaram tudo na surdina. Entre 2 e 3 horas da manhã, a família real foi acordada aos sustos. Tudo envolto num sigilo extremo. Eles foram escoltados, na escuridão, por homens armados até uma pequena canhoneira. O escritor Raul Pompeia presenciou a cena e descreveu aquelas carruagens pretas partindo no silêncio da noite com um tom quase fúnebre. Foi de uma tristeza imensa. A indignação do imperador Dom Pedro II ficou registrada para a história com estas exatas palavras: "O que é isto? Estão me tratando como um criminoso que foge?" Um homem que dedicou a vida inteira ao país não conseguia acreditar no segredo forçado e na humilhação daquele embarque furtivo. Lá no porto, a partida foi marcada por um profundo abalo emocional, enquanto a costa do Brasil ia sumindo no horizonte. Para se ter uma ideia, a imperatriz Dona Teresa Cristina ficou com um psicológico tão fragilizado por causa dessa expulsão que acabou falecendo em Portugal pouquíssimas semanas após desembarcar. Nas décadas que se seguiram, vivendo no Castelo de Eu, lá na França, a vida da princesa foi dominada pelo verdadeiro peso desta palavra: saudade. Aquele anseio profundo e doloroso de retornar ao Brasil era imenso. Mas existia a rígida lei do banimento imposta pela República, que proibia qualquer membro da família imperial de pisar no país sob pena de prisão imediata. Para suportar a dor da distância, a regra lá em casa era falar apenas português com o marido e os filhos. As paredes daquele castelo francês foram preenchidas com quadros e objetos que mantinham vivas as memórias do Rio de Janeiro e das montanhas de Petrópolis. E o fim dessa história é bem triste justamente porque a resolução chegou de forma muito tardia. Finalmente, em setembro de 1920, o presidente Epitácio Pessoa revogou a tal lei do banimento. Na mesma hora, o planejamento da viagem começou. Mas, infelizmente, a revogação chegou tarde demais. Chegando em 1921, a saúde da princesa estava extremamente debilitada e os médicos proibiram que ela cruzasse o oceano de navio. Além de tudo, a perda de 2 dos seus filhos pouco antes gerou uma depressão profunda. O falecimento dela ocorreu na França em novembro de 1921, aos 75 anos, sem que o grande sonho de voltar ao Brasil fosse possível. Mas preste muita atenção, porque este é o ponto crucial de toda a nossa análise. O senso comum sempre ensinou que a coroa assinou a abolição e não pensou no dia seguinte da população negra, certo? Errado. Uma carta encontrada lá no Museu Imperial de Petrópolis, datada de agosto de 1889, pouquinhos meses antes da queda do Império, documenta exatamente o contrário. Ela escreve claramente que as mudanças que tinha em mente iam muito além da liberação dos cativos, garantindo que os sustentos deles fossem realizados de forma honrosa. Existia plena consciência de que liberdade sem apoio econômico era insuficiente, e até um receio enorme da reação da elite a esses novos planos. E estes eram os detalhes reais do plano projetado após a abolição. Debatia-se a criação de um vasto fundo financeiro estatal focado na inclusão social dessa população. A ideia era distribuir terras agrícolas, fornecer todas as ferramentas necessárias para o trabalho autônomo e ainda garantir educação formal para a população de ex-escravizados. Era um plano fantástico e super abrangente de reforma agrária e inclusão. No entanto, o golpe militar da República, que veio poucos meses depois, cortou todo esse projeto pela raiz, e as intenções documentadas nunca puderam se transformar em leis de verdade. O que nos leva a uma reflexão final que simplesmente não quer calar. Como seria o futuro do nosso país?
Como seria a configuração da sociedade hoje se esse imenso fundo de inclusão, distribuindo terras, ferramentas e educação para milhões de pessoas recém-libertas, tivesse saído do papel? É impossível não pensar que a trajetória de desigualdade que a gente conhece hoje poderia ter sido radicalmente diferente.